Bom, como eu terminei na última aula, dizendo que a próxima nós íamos comentar um pouco sobre a integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema agro-silvopastoril, falar um pouco da nossa experiência na região do Cerrado com esse sistema. Na realidade, a nossa experiência ela ainda está muito mais ainda dentro das estações experimentais, em algumas unidades de observação, do que grandes áreas como eu trabalhei no tema integração lavoura-pecuária. Tá? Bom, para iniciar essa apresentação, essa aula, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais a respeito da integração lavoura-pecuária e floresta, e eu gostaria de iniciar mostrando uma estatística do último censo agropecuário, que é área cultivada com espécies florestais, também usada para lavoura e pastejo de animais. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com esse número e parei um pouco para analisar isso. Por exemplo, na região do Cerrado, nós temos uma área de 2,6 milhões de hectares de área que estaria dentro dessa, vamos talvez dizer um termo que tem sido mais utilizado, sistemas agroflorestais, e que uma área bastante expressiva, e no Cerrado representa 32% da área total do sistema agroflorestais no Brasil. Evidentemente que a gente pode pensar também que dentro dessas áreas estão aquelas áreas de maciço, como o eucalipto, que o pessoal eventualmente solta os animais em determinadas épocas dentro do ano. Se for isso, tá? A gente não tem como avaliar exatamente isso. Mas, de qualquer forma, nós temos uma área relativamente expressiva de um sistema agroflorestais na região do Cerrado. Bom, inicialmente, acrescentando alguns benefícios que nós colocamos na parte de integração lavoura-pecuária, eu gostaria de destacar alguns benefícios potenciais da integração lavoura-pecuária-floresta, que a gente tem concentrado um pouco de esforço e tentando olhar isso melhor. Mitigação de forragem no período de estresse climático, alguns resultados mostrando que nesses sistemas, nas regiões em que ocorre geada, a presença das árvores minimiza o dano da geada nessas áreas. É um dado bastante interessante. Mitigação de maior eficiência no uso de fertilizantes proporcionado, evidentemente que tem todo um trabalho aí em cima, mostrando que as árvores têm uma capacidade de reciclar de nutriente muito grande dentro do sistema. São benefícios que a gente tem olhado com certo cuidado. Mitigação de emissão de gases de efeito estufa, pela fixação de carbono nessas árvores ao longo do tempo. E uma das coisas que no componente animal, que a gente está começando a olhar isso com mais detalhe, que é a redução do estresse térmico pelo sombreamento das pastagens, influenciando positivamente a reprodução e o desempenho animal, ganho de peso, produção de leite, tá? Menor taxa de absorção embrionária provocada pelo calor. Então são coisas dessa natureza que tem nos incentivado a seguir trabalhando com esse sistema. Bom, quando a gente está falando em implantar um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, nós devemos estar muito atentos com qual que é a finalidade de produzir essa árvore. Essa árvore é para lenha? Se for para lenha, não é esse sistema. É para mourão, para fazenda? Pode ser um pasto determinado da fazenda, você tem uma reserva de madeira para reforma de cerca, tal, dentro disso aí. Que poderia também ser num maciço. Não vejo problema, mas aí você estaria perdendo esse benefício potencial da sombra em determinados tipos de animais, que a gente vai comentar um pouco na frente. Proteção dos demais componentes, né? E conservação da água e do solo. Declividade, fase de exposição do terreno, a fase de exposição do terreno. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa encosta e que essa encosta está exposta pelo período da manhã no sentido oeste, você vai receber menos luz do que uma face
que está exposta para o leste no período da manhã. Então, essa é uma tendência, tá, que a gente tem que estar observando dentro disso aí. E a finalidade de produção, e aqui faltou uma coisa que eu sempre deixo para comentar: mercado. Esse é um ponto muito importante na hora de definir em que região nós vamos trabalhar com esse sistema e olhando essa finalidade de madeira. Mercado, logística, a infraestrutura. Eu vou comentar um resultado de uma propriedade no final dessa nossa exposição. Bom, quando nós estamos falando em conservação de solo e água, quando nós estamos falando que o melhor sentido de plantio dessas linhas de eucalipto é no sentido leste-oeste. Por que leste-oeste? Leste-oeste é o sentido de predominância do caminhar do solo, do sol. E nós não podemos esquecer que durante o ano esse sol tem uma declinação de mais 27 a menos 27. Então nós temos período do ano, mesmo com leste-oeste, nós temos muita sombra dentro do sistema, porque você tem uma declinação solar que acaba tendo uma projeção nisso aí. Então isso é importante. Plantar morro abaixo é uma coisa que nós não recomendamos, mesmo para aproveitar o leste-oeste. Tem outras estratégias para resolver isso, exatamente o foco nosso com isso aí também é conservação de solo e água. Plantando morro abaixo, nós vamos ter um escorrimento maior de água, sobretudo se não for um sistema com plantio direto de qualidade dentro dessa área. Com a boa cobertura de palhada, nós podemos estar gerando problemas, assim como essa foto aí com erosão no final das áreas. Características desejáveis de uma espécie arbórea para inserção na ILPF, tá? Arquitetura da copa. Por exemplo, a foto ao fundo mostra a teca, é uma planta que tem uma arquitetura bastante interessante. Nós agora começamos a trabalhar com macaúba. Macaúba é uma aposta muito grande em termos de produção de óleo, tá? E de óleo de alta qualidade, que nós estamos começando a apostar, e é uma planta que tem uma cobertura, uma copa favorável. Facilidade de estabelecimento, crescimento rápido, aí nós temos um foco muito grande no eucalipto. Eucalipto, por que eucalipto? Primeiro, uma planta que cresce muito rápido, e outra coisa, é uma das espécies que tem mais pesquisa no Brasil. Nós estamos aí com mais de 60 anos pesquisando eucalipto. Então, nós temos uma base de conhecimento bastante sólida, por isso a gente tem trabalhado. A ausência de efeito tóxico para os animais, isso é muito importante. Se você tiver uma planta que aborta, tá? Pode ser um problema. A ausência de efeitos alelopáticos sobre a forrageira e cultivos agrícolas. Tolerância a ataques de inseto e doença. Resistência ao vento. Um colega que vai proferir uma outra aula em outro módulo vai falar bastante disso aí. Algumas espécies têm problema com vento, mesmo o eucalipto, alguns clones têm apresentado alguns problemas com vento. Ausência de raízes superficiais, vocês vão entender por que isso. E ausência de caráter invasor, como a leucena, que é uma planta que produz muita semente e com o tempo, se não tiver um cuidado, ela invade bastante essas áreas. Bom, quando nós estamos falando de integração lavoura-pecuária-floresta, nós precisamos entender um pouco o que acontece as interações que acontecem nesse sistema, água, luz e nutrientes nos entre-renques. A linha da esquerda é a linha de árvore, que a gente está chamando, e aqui está representada por rendimento, quilo por hectare, pode ser de matéria seca, de grão, o que for, e do outro lado o outro renque, o renque B. E aqui dentro nós temos uma situação. À medida que nós vamos afastando da linha de árvore, nós observamos uma tendência de maior produção no centro da linha. Então, próximo à árvore, nós temos um efeito maior de água, luz e nutrientes. E à medida que nós vamos caminhando para o centro do renque, há uma redução da competição por água e nutriente, e sim competição por luz. Então, dependendo do espaçamentos que nós estamos trabalhando com essas linhas de árvores ou renques, o que a gente observa? De modo geral, há uma tendência de a gente conseguir minimizar esse efeito de sombra na parte central. É o que nós vamos demonstrar no próximo slide, tá? Mostrando o mesmo que acontece. Espaçamento de 12 metros e de 22 metros.
Veja que na parte central ali, nós já temos um declínio no sentido do outro renque, com 12 metros, e nós temos uma distância ainda bastante razoável para atingir a produção, que é aquela linha pontilhada, de produção de pleno sol, aqui nesse caso 3.395 quilos de soja, e no outro, quando a gente já com 22, a gente observa que essa linha na parte central já está com produtividade semelhante ao pleno sol. Então, esse já é uma das primeiras indicações quando nós estamos pensando em termos de planejamento de um sistema desse. O que nós queremos com esse sistema? Isso tem que ficar claro. E num sistema desse que tem tantas interações, é difícil você ter um sistema ganha-ganha. Você vai perder em alguma coisa em algum momento. Agora, nós temos que buscar uma otimização desse sistema em que a combinação desses componentes maximiza a minha rentabilidade dentro do sistema. Tá? Então, aí todo o trabalho é em função disso aí. Bom, só para exemplo de forrageira, olha a linha de eucalipto e olha como ela comporta, igual aquele modelo hipotético que nós colocamos anteriormente, mostrando que você tem uma competição muito grande, e essa competição aqui, normalmente, que nós estamos observando, no caso dos capins, ela tem uma competição muito forte por nitrogênio na nossa situação, tá? Mostrando esse comportamento. Nós vamos mostrar mais algumas coisas na frente, e aqui, nesse gráfico, eu quero mostrar, dentro desse trabalho aí que nós estamos desenvolvendo, que nós temos uma relação direta de radiação fotossinteticamente ativa com massa de forragem. À medida que nós vamos aumentando essa radiação, ou seja, diminuindo sombra no sistema, eu tenho uma maior produção de forragem, no caso, nós estamos falando de um sistema silvopastoril. Então, isso é muito importante também estar com isso em mente dos efeitos que você tem nisso aqui. Esse aqui é um exemplo de soja, trabalhando com sistemas de integração, e vocês veem de novo o mesmo comportamento quando eu estou trabalhando com 12 metros, aquilo ali, cada ponto daquilo ali é uma linha dessas aí que a gente colheu separado e mostrou como é que isso modulou dentro dessa área de entre renques. E ali tem um trabalho só mostrando onde quem trabalhou próximo dos renques A e B, e a parte central mostrando a maior produção. Uma coisa interessante que a gente tem observado nisso aqui, as áreas que recebem a sombra pela manhã, normalmente produz menos do que aquela face da área que recebe o sol pela manhã. É uma tendência da gente observar, tem todos os trabalhos nós estamos observando isso aí com a frequência bastante. Bom, aqui para vocês terem claramente como é que comporta aquela área ali, nós temos ali naquela foto, esse é um trabalho que nós estamos testando, trabalhando com 4 clones e trabalhando com número de linhas e o espaçamento entre renques fixo de 20 metros. Veja vocês, nós trabalhamos com esse milho aqui, como isso aqui fica dentro de uma área de demonstração, nós fizemos uma colheita antecipada só para avaliar a biomassa. Você vê ele pleno sol, é um milho que não foi muito produtivo por questão de veranico. Nós tivemos um veranico muito grande nessa área aí, quase 40 dias de falta de chuva. Em cima, em círculo vermelho, 20 toneladas de massa verde, de massa seca. E aí, no sul, 4 toneladas, em média 3,5 toneladas, no centro 4,8 toneladas e na região norte 5,9. E esse sistema aí está leste-oeste. Ou seja, mesmo assim, dependendo da declinação, você tem uma área que recebe mais luz durante o dia. E quando a gente olha os clones de eucalipto, GG100, o I-144, o Urocan, o superclone, que é esse AS C1528, mostrando também o mesmo comportamento. E uma coisa que nos está chamando bastante atenção é o efeito do Urocan. E ele tem repetido esse comportamento aí, você vê que na área que na parte sul, onde recebe a sombra, uma sombra maior, nós estamos tendo uma competição muito grande do Urocan.
embora isso aí nós estávamos trabalhando com biomassa, nós avaliamos o número de espigas também, na mesma situação. Veja a grande redução que nós tivemos de espiga quando nós estamos próximos às linhas de eucalipto, dentro desse sistema. Então, isso aí tudo, essa combinação que afeta bastante a produção final dentro desses ranks. Então, isso são informações para aqueles que estão planejando começar a pensar um pouco mais em cima desses sistemas. Trabalhos, mostrando trabalho da literatura, mostrando que forragem, aí Marandu, Aruana, Mombasa, Tanzânia, são capim pleno sol, com redução aí na ordem de 40% a 60% na produção de biomassa nesses sistemas. E aqui um trabalho mais recente que nós conduzimos, nessa mesma situação que vocês estão vendo aí, nós trabalhamos com Marandu, Piatã e Arapoti. Nós tivemos reduções muito drásticas em termos de matéria seca acumulada nessas áreas. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos trabalhando em um sistema que nós estamos trabalhando com a planta C4, bastante necessitada de sol, né? Uma planta que tem uma capacidade muito grande de transformar, e a gente começa a limitar. Então, isso nos leva a pensar também de novo, mais uma informação de como a gente vai planejar melhor esses rankings. Bom, e quando a gente está falando exatamente essa decisão que a gente vai tomar. Se eu tiver com o ranking na minha parte direita, esquerda, na parte esquerda, embaixo, se eu estou com essas árvores, dependendo da idade que essas árvores têm, eu vou aumentando o sombreamento. E quanto mais próximo tiver essas árvores, maior vai ser o sombreamento dentro do sistema. Bom, e aí na figura do meio eu estou mostrando que o nosso planejamento para um sistema agro-silvopastoril, eu já tenho que estar pensando no tipo de equipamentos que eu vou trabalhar. E o equipamento, normalmente, operacionalmente falando, que de uma maior largura de trabalho, são os nossos pulverizadores. E mesmo trabalhando com pulverizadores, mesmo que seja um tratorista bastante hábil, nós temos que dar, se ela estiver plantada em curva de nível, trabalhar com a barra muito grande, eu tenho que dar um espaço maior ainda de dar uma flexibilidade para o indivíduo trabalhar. Se for um tratorista desses que ele quebra a barra na primeira passada, ele quebra a barra. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Tá? Quando eu estou trabalhando com um sistema, veja aquela linha de árvore lá, eu posso trabalhar com linha simples, com a densidade maior no primeiro momento, que eu posso estar suprimindo árvores com foco para estaca ou para lenha, para qualquer coisa que tenha. Área de construção civil, madeira de escoramento, tá? São possibilidades de você trabalhar e com isso você minimiza o impacto no seu fluxo de caixa, porque num sistema que você está trabalhando a longo prazo. Bom, esses arranjos de plantio de árvores, né, a gente tem trabalhado com várias estruturas, com várias formas, mas importante que, olha, para a mesma população de planta, tá? Esse é um slide do colega Miller, que ele mostra, ó, eu posso ter 416 plantas por hectare, num espaçamento 12 por 2, num espaçamento de 21, trabalhando com linha duplas, que é 21 por 2, espaçamento 3 por 2, tá? 3 na linha e 3 entre linha, no rank, tá? E eu posso estar trabalhando com 30 metros, trabalhando com isso eu aumento mais uma linha. São arranjos que a gente tem várias possibilidades de estar trabalhando com isso, ajustando isso. Mas tudo isso, antes de tomar essas decisões, nós temos que fazer um trabalho, um planejamento e conhecer muito bem, primeiro, qual a finalidade dessa madeira, qual o mercado que eu tenho. Tá? Eu insisto em falar muito em mercado, porque, de repente, a gente está induzindo pessoas a plantar um sistema desse e na hora que ele vai comercializar o seu produto, eu vou mostrar para vocês o que acontece, às vezes, na hora de você comercializar as coisas. E essa aqui é uma experiência nossa, num trabalho, que a gente está testando algumas coisas com relação a diferentes arranjos dentro disso aí, variando de 313 árvores a 1.030 árvores por hectare, com a ocupação dessas áreas aí variando, ocupação da área com árvore variando de 17% a 41% da área. São estudos iniciais. Os estudos nossos hoje, com o conhecimento que nós já temos, nós já estamos melhorando um pouco isso,
Mas, de qualquer forma, é interessante algumas imagens, quer dizer, com coleta mecânica, é um experimento grande, é maior do que algumas fazendas por aí, tá? Dentro disso aí, e mostrando toda uma dinâmica que a gente tem dentro disso aí. É interessante chamar a atenção que nós aqui, nenhum desses aí é clone, é planta clonada, tudo por semente, base de semente, nós temos essa variação grande entre árvores, tá?